déficit público. São hoje meus convidados, Hortense Martins e Raul Almeida. A ambos, muito obrigado uma vez mais pela vossa presença. Hortense, estamos de facto perante uma possível solução para a fragilidade do setor bancário em Portugal? Bem, em primeiro lugar, a banca é essencial para a nossa economia e isso nós temos todos que ter em conta. E, de facto, se há algo que aconteceu neste tempo e nesta saída limpa, é que nós verificamos que essa saída limpa deixou atrás algo em relação ao sistema financeiro que não foi encarado, não digo só pelo Governo, pelas autoridades até que, como a Troika, que estiveram em Portugal e até teriam e que passado... não detectaram essas fragilidades. Exato, a limpo o que se passa na nossa banca. Porque nós verificamos que, tanto no caso da Espanha como noutros países, portanto, a Itália, inclusivamente, as questões relacionadas com o sistema financeiro foram encaradas logo numa fase como prioritária, até porque todos nós, agora quase que nos esquecemos, mas o início da crise começou no sistema financeiro em 2008 e daí é que se propagou à economia. Digamos que não eram propriamente os problemas relacionados com a economia que, embora nós vimos a verificar que pronto, ainda acabando esta questão, no caso português, há muita coisa ainda por resolver. E, de facto, acho que já todos começamos a perceber e a sentir que há que encontrar uma forma de resolver estas questões. E António Costa falou na criação de um veículo para colocar o tal crédito mal parado, que estará por aí na banca, portanto... mas isto depois, de facto, alguma forma tem que se encontrar para se resolver. E acho que, de certa maneira, haverá aqui algum entendimento e alguma unanimidade no que respeita a encontrar-se uma solução. Já ouvi pessoas das diferentes áreas políticas a falarem nessa necessidade. O próprio governador fez essa sugestão há tempos e, portanto, eu penso que ele estará por dentro do que se passa bem, digamos nós, na banca. Se bem que eu tenho algumas dúvidas pelo que se tem verificado no caso, inclusivamente no caso Banif, porque nós virmos a constatar que, afinal de contas, existia um banco que funcionava sem sistema informático e que, por outro lado, há pouco tempo é que tinha sido criado um regulamento para o crédito, leva-nos a pensar como é que é possível que esteja a operar e que a supervisão também não tenha dado por isso. Embora eu não tire de todo a responsabilidade de quem administra e de quem concede o crédito e concede o crédito sem garantias ou concede o crédito ou até gere de uma forma leviana, se pode assim dizer, sem as garantias apropriadas, porque um banco, eu estou a falar em termos pessoais evidentemente, um banco não é propriamente uma empresa qualquer. Um banco detém a confiança de quem lá deposita as suas poupanças, em alguns casos de uma vida, não é? Exatamente. E, portanto, carece no nosso sistema, no nosso sistema democrático, que haja regras não só de idoneidade, que sejam cumpridas, e não é que o Banco de Portugal tenha medo de retirar a idoneidade, como foi o caso arrastado do processo do BES, em que não teve nunca coragem de retirar a idoneidade, mesmo quando numa fase mais avançada se verificava que algumas coisas não estavam a ser cumpridas, já no decorrer de certos alertas que no acompanhamento o Banco de Portugal vinha fazendo, mas mesmo de procedimentos sobre os salários, sobre a forma como se retiram dividendos, sobre a forma como se concede crédito, porque também eu devo aqui deixar algo que também me faz muita impressão, que é, sabendo nós que a atividade bancária que tem esta questão de ser um regime fiduciário de confiança, ao mesmo lado estas empresas tinham empresas de atividades nos mais diversos setores, com riscos diferentes. E também parece que
essa concessão de crédito era feita de uma forma que não poderia ter passado determinados limites, porque, afinal de contas, está tudo dentro do mesmo grupo, não é? E aqui, no caso até do Banif, verificamos que houve até troca de risco entre as sociedades do BES e as sociedades do Banif, propriedade do Banif, estou a dizer, sociedades de outras atividades que não a banca. Portanto, tudo isto faz ressaltar a ineficácia do sistema de supervisão e acho que é realmente urgente, porque mesmo para a recuperação da economia é natural que o Primeiro-Ministro esteja a encarar este problema de forma muito séria e que não diga que isto não é nada com o Governo, porque o Primeiro-Ministro sabe que para termos a recuperação da economia nós precisamos de um sistema financeiro sustentável, como hoje disse o próprio Ministro das Finanças, Mário Centeno, na Comissão de Finanças. O problema todo deste veículo é quem é que o paga. Exatamente. Essa é a pergunta de €1 milhão, de vários milhões de euros, acredito. Tendo em conta o volume, os 18 mil milhões que temos em termos de crédito mal parado, são mesmo... Temos um volume assustador de crédito mal parado. Eu estou de acordo com a Hortense quando diz que houve uma prática reiterada, seja ela de má fé, seja por negligência, seja por má análise de risco, na banca, de concessão de crédito muito pouco criteriosa. E hoje a banca portuguesa debate-se com aquilo um tempo de abundância na atribuição de crédito, de uma euforia de atribuição de crédito e que, de facto, tem um volume de mal parado preocupante. É preciso que se faça este discurso pedagógico e responsável. Eu não sei como é que o Partido Socialista vai gerir isso com os seus parceiros de coligação, porque já vimos o Partido Comunista vir dizer que se há crédito mal parado, bastante avessa à ideia, que se há crédito mal parado, que os bancos têm que resolver, que não pode... E que é verdade, há um bocadinho esta coisa, os bancos absorvem os seus dividendos quando dão lucro e vêm encostar-se ao Estado quando têm problemas. Isso é verdade. Agora, há uma coisa que o Partido Comunista não considera e que é essencial, é que o Estado, todos nós, o funcionamento da economia do qual nós também temos benefício, funciona com a banca e não há outro remédio. Isso aí estamos plenamente de acordo. Se é este o modo de resolver a questão do mal parado, aí já tenho dúvidas. Do seu ponto de vista, qual é que poderia ser o instrumento melhor? Mónica, eu não tenho uma solução. O que eu entendo é que não chega uma ideia que ainda está numa aplicação embrionária em Itália e em Espanha, que ainda não se conhecem resultados, adotá-la assim de repente em Portugal. E o que nos parece e o que de facto me assusta é o modo como o Primeiro-Ministro anuncia estas coisas. E vemos, e aqui sublinho o discurso prudente da área em Itália e em Espanha, que ainda não se conhecem resultados, adotá-la assim de repente em Portugal. E o que nos parece e o que de facto me assusta é o modo como o Primeiro-Ministro anuncia estas coisas. E vemos, e aqui sublinho o discurso prudente da Hortense Martins, que não vem aqui com aquele voluntarismo nem com aquela irresponsabilidade política com que o Primeiro-Ministro faz estas coisas. Anuncia o investimento dos fundos da Segurança Social em reabilitação urbana com o seu amigo Fernando Medina a anunciar um programa de reabilitação urbana em Lisboa numa promiscuidade política que não se percebe. Agora lança a ideia da questão do veículo para o mal parado, portanto de um bad bank ou de um banco mau generalizado, en passant e utilizando uma argumentação do senhor Governador do Banco de Portugal, do Dr. Carlos Costa, quando dias antes desautoriza o Dr. Carlos Costa, portanto para umas coisas serve, para outras não serve, e portanto tudo isto começa a criar não só um problema de credibilidade, que todos nós sabemos que o Governo tem, infelizmente, os indicadores económicos revelam, não sinto nenhuma satisfação, nenhum regozijo com isso, porque somos todos nós que pagamos o custo dessa falta de credibilidade. Agora, descredibiliza à partida aquilo que eu, como lhe digo, eu não tenho uma solução. Tenho dúvidas,
Entendo que devemos analisar muito bem, com muita responsabilidade, com muita calma esta questão. Entendo, volto a dizer, que tem que se encontrar um mecanismo para viabilizar a banca portuguesa, porque Portugal, a economia portuguesa, precisa da banca, não é para beneficiar os banqueiros, não é para beneficiar os acionistas dos bancos, é para beneficiar a economia portuguesa, é para termos ferramentas na economia portuguesa, para a economia portuguesa poder progredir, para os particulares poderem fazer os seus créditos e as suas compras, para as empresas poderem investir em melhor equipamento, para se poderem expandir, para poderem exportar mais, para poderem criar mais riqueza no país. É para isto que precisamos da banca. Agora, temos que ver com muito cuidado. Temos que ver se esta solução que está a ser testada em Itália e em Espanha é uma boa solução, tem a robustez suficiente, e temos que ver o que é que a União Europeia, seja a nível do... nos permite e também aconselha. Eu acho que aqui é preciso alguma solidariedade e alguma comunicação privilegiada. E não é por acaso que precisamos da luz verde da Europa, não é? De Bruxelas para esta questão. E o que o Banco Central Europeu entender, o que Bruxelas entender e as instâncias europeias têm manifestado a preocupação, porque isto não é um problema exclusivo da banca portuguesa. Também é preciso dizer. E as instâncias europeias têm manifestado preocupação neste sentido, e eu acho que Portugal deve ter um papel de grande prudência. Nesta questão. E ver o que está a ser feito, porque vamos precisar dessa solidariedade. Nós sozinhos não vamos conseguir resolver isto. Portanto, quanto mais prudentes formos, quanto mais conservadores formos na abordagem do problema, mais resguardados estaremos. Hortense, de facto, o Raul tocou aqui num ponto, na entrevista que António Costa deu este fim de semana, denotou-se algum apaziguar, por assim dizer, da relação entre o Primeiro-Ministro e Carlos Costa. É uma questão boa que coloca. Eu não sei se notou algum apaziguar ou não. Acho que o Primeiro-Ministro chegou mesmo a dizer: este é o governador que temos, um pouco a dar a ideia de que não tenho forma de o destituir, portanto, mais vale juntar-me a ele e trabalhar com ele. Não, bem, é como são as coisas. Agora, de facto, é o pragmatismo do Primeiro-Ministro. Ele é muito pragmático, tocou num ponto essencial, porque eu acho que António Costa tem a noção que, perante os problemas, o que há a fazer é tentar resolvê-los. E, embora ele não se iniba de exprimir as suas opiniões relativamente quando se está a fazer bem ou quando se está a fazer mal, e é normal que ele critique... Entende que está a fazer bem ou mal. Claro, no seu entendimento. Claro. Pronto. E é normal que critique o governador quando acha que ele agiu mal e quando acha que age bem ou que há alguma coisa a fazer, porque perante o problema, e era isso que eu há pouco também estava a dizer, a dimensão do problema, é necessário que todos nós, os responsáveis políticos também, naturalmente, mas também a própria banca e a sociedade em geral, perceba que nós, de facto, temos que encontrar uma solução para este problema. E, embora a Comissão Europeia, a União Europeia, tenha naturalmente que aprovar, isso já foi, nós não estamos a inventar a roda, até porque o problema também não foi, por assim dizer, na sua magnitude total, inventado por nós. Aliás, começou nos grandes bancos americanos, sim, é um problema veio por abaixo, propagou-se aos outros bancos entretanto, que foram limpando, digamos, os seus balanços e depois sobrou para, no fundo, das economias mais fragilizadas, vamos pôr a questão desta maneira. E, de algum modo, o facto de Itália já ter feito um veículo para ativos tóxicos que já recebeu luz verde da Comissão Europeia, e em Espanha também ter sido criada uma sociedade para executar, digamos assim, para acumular estes ativos tóxicos financeiros e imobiliários, porque em Espanha é preciso que nós também tenhamos consciência. Em Portugal, o problema da forma como foram valorizados muitos ativos na banca... Inflacionadíssimos. Exato. É notória. Mas em Espanha não é de menos. É muito maior ainda e muito maior volume. O que significa é difícil que, classificação, a questão espanhola. Não, é quase aquela questão que também se põe relativamente ao Banco Alemão, que é, quando o problema é muito grande e o barco é muito grande, arranjam soluções que até não
são às vezes soluções tanto nocivas como acabou por ser até a intervenção da Troika em alguma medida, nas medidas que obrigou Portugal a ter, porque, por exemplo, nós vimos o caso espanhol, que não houve uma intervenção da Troika, mas não com o programa como foi feito aqui, e não houve um resgate, eles evitaram o resgate, não foi porque a Espanha estava em muito melhor situação. Aliás, neste momento, exatamente, a Mónica referiu isso, que é o que toda a gente sabe. Mas não havia dinheiro houve medidas proativas. Deixe-me só terminar, Raul. Não havia dinheiro, e toda a gente sabia, para fazer face a um barco da dimensão da Espanha. Tanto que neste momento o déficit espanhol é superior a 5%, não é? E, portanto, é preciso nós termos noção que muitas das vezes, e daí que seja tão importante também a forma como o governo português e as entidades possam sensibilizar as entidades europeias e outros, mostrando o nosso interesse nacional, as nossas especificidades, e eu acho que isso também, nisso o governo anterior andou muito mal, porque não soube demonstrar as especificidades da economia portuguesa, ao contrário do que noutros casos, como a Irlanda, foi feito, e no caso português não foi feito, e agora este governo tem outra perspectiva de diálogo com as instituições, sabendo que naturalmente há o poder das instituições europeias, mas tem que se conversar e tem que se encontrar soluções. Raul, tendo em conta que no executivo de Pedro Passos Coelho, Leonardo Matias, inclusive numa entrevista aqui ao Diário Económico, avançou precisamente com esta ideia da criação do Bad Bank, coisa que depois acabou por não ser muito bem recebida na opinião pública. Porquê é que, e sabendo nós que este problema já se arrastava de trás, como já aqui falámos dos problemas provenientes da crise financeira de 2008, porquê é que não se avançou mais cedo? Porquê é que, tendo em conta que até havia uma linha da Troika dedicada para a banca, porquê é que não se avançou mais cedo para o problema? Não se avançou e um bocadinho estou de acordo que não se tenha avançado precisamente por aquilo que lhe disse. Não havia soluções, não há soluções ainda testadas. E só agora, se repararmos, é que a Europa começa a ter uma visão global e uma noção global do que é esta questão, do que é este problema e de como resolver. Portanto, nesse sentido, e o governo anterior, quanto a mim, esteve bem nisso, fez-se aquilo, havia um problema emergente na banca, nós tivemos o caso BES, que foi um caso terrível, teve que se resolver e o Fundo de Resolução acabou por funcionar bem e houve uma solidariedade da banca no Fundo de Resolução de forma a que o impacto fosse minimizado. Eu lembro que 1 ano ou 2 antes, se alguém falasse num problema da magnitude do BES na banca portuguesa, dir-se-ia que iria toda a banca portuguesa ao charco, perdoe-me pelo baísmo, e não foi, resistiu, tem problemas, mas resistiu... Não, tem problemas, mas resistiu muito para além das expectativas que havia 1 ou 2 anos antes. E isto é importante dizer. Portanto, foram-se encontrando mecanismos para responder a situações de emergência e que funcionaram. Agora, dizer-lhe que, de facto, a questão, Portugal deve estar alinhado, de facto, com a União Europeia, deve estar alinhado com a Comissão Europeia e deve haver aqui uma solução global da qual nós façamos parte. Agora, se vai ser, aliás, a solução espanhola é ligeiramente diferente da italiana. Eu tive o cuidado de ler sobre uma e outra e de ver as diferenças e são soluções diferentes. A de Espanha considera um problema que felizmente nós não temos, que a Espanha teve uma bolha imobiliária incrível. Não é? Aliás, foi o que esteve provavelmente na origem do problema de que eles terem que utilizar a solução. Temos um problema de desenvolvimento estrutural e um problema bancário. Espanha teve uma bolha imobiliária que felizmente nós não tivemos e que provocou um caos na economia incrível. O déficit de Espanha é superior ao nosso, mas também, vejamos uma coisa, dos déficits mais altos do mundo é o déficit do Estado da Califórnia. E a dívida da Califórnia coloca-se sem problemas nenhuns e tem um rating, salvo erro, de AA, salvo erro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os investidores internacionais, que a economia olha para estas economias com uma capacidade de crescer rapidamente, de se revitalizar rapidamente, e olha para o problema estrutural da economia portuguesa, daí nós precisarmos ter um déficit muito mais baixo para termos credibilidade no exterior. Portanto, isto é claro. Portugal alinhado com os melhores da Europa. O que me preocupa e o que me deixa profundamente apreensivo
é que Portugal deixa esta linha, Hortêncio Martins, e é respeitável, considerou uma linha errada, de Portugal alinhar com os melhores e seguir as melhores práticas e fazer aquilo que os países mais desenvolvidos da Europa fazem, e ver o Primeiro-Ministro de Portugal deitar isto tudo pela janela fora, os esforços portugueses pela janela fora, e deslocar-se na mais estridente das deslocações de Estado até agora a Atenas, ao lado do Sr. Tsipras. Só faltou os pupilos do falecido Chávez, do Podemos, para levarem a bandeja com a tesoura da inauguração. A pôr-se ao lado de quem está pior na Europa, a deitar fora aquele trabalho, que foi um trabalho muito importante, e com todo o respeito pelo povo grego, de dizer Portugal não é a Grécia, e ele ter ido lá dizer Portugal é a Grécia, e assina com a Grécia um documento de protesto perante a Europa. Mas o Raul acabou de dizer que havia falta de solidariedade, e quando se trata da solidariedade em relação aos outros, isso desaparece no momento. Não, Hortência, é que nós podemos ser solidários com o povo grego e escusamos nos pôr ao lado do governo grego e do problema grego, que foi isso que António Costa responsavelmente fez esta semana. Eu já sei que continua lá com dificuldades em ultrapassar o facto do governo ser o governo PS, mas eu deixaria de voltar aqui só... Deixa-me precisamente na questão de... utilizando esta questão política e o facto da peculiaridade deste governo, de ser um governo PS com apoio à esquerda, de que forma é que esta ideia da criação do Bad Bank pode criar um problema ao Executivo? Porque estamos perante uma solução que não é cara aos partidos de esquerda. Sim, e eu de alguma forma também queria voltar a esse ponto, porque também me parece que há algo que tem que ficar claro. Porque os contribuintes não podem sempre ser chamados a pagar e não ficarmos com total transparência. Tem que haver uma responsabilização da banca, não é? Exato, com a noção de que os responsáveis foram responsabilizados, entrou-se com todas as garantias e o que é que pagaram, quem teve responsabilidades, de que forma é que pagou. Porque, vamos cá ver, as pessoas fazem-se perguntas legítimas, que é, então o seu património continuou e ninguém é responsabilizado pelos seus atos? Tudo continua igual? Não, mas a terceira condição deste eixo é a responsabilização e a capitalização através da banca. Portanto, sim, e aí parece-me bem. Mas mesmo assim vou perguntar o seguinte, há diferenças entre a pessoa que lá depositou dinheiro e que acha que está a fazer um depósito, mesmo que seja com mais de 100 mil euros, e que está a confiar no banco e na administração, e entre quem administra, quem está dentro do problema e quem concede o crédito a entidades que não tinham como pagar. Mas agora as novas regras europeias tratam da mesma forma as pessoas que têm depósitos acima de 100 mil euros. Mas é essa questão que eu também estou a levantar, porque, vamos ver, a responsabilidade não é a mesma. E o que eu estou aqui a dizer, e isto só me responsabiliza a mim naturalmente, é que tem que ficar claro para os portugueses e no fundo, para os contribuintes, a transparência do processo e da cobrança e da atribuição de responsabilidades, porque isso é fundamental. E da participação de cada um na resolução deste problema, que é um problema de todos, mas que é um problema maior da banca, como é óbvio. Portanto, isso aí estamos de acordo. Meus senhores, e assim exatamente terminou o debate de acordo. Ambos, muitíssimo obrigado pela vossa presença. O Enfoco fica por aqui. Fique connosco. O Grande Jornal fica por aqui. Fique connosco e continue a acompanhar-nos.